frequentar o convento de São Francisco. Ladeira da Sé, é a ladeira que vai dar na Sé, que é a catedral. Ladeira da Misericórdia, a antiga Santa Casa da Misericórdia. Rua do Amparo, Rua de São João, Rua do Guadalupe, Estrada do Bom Sucesso, todos os nomes de igrejas que existem e que existiam ali. E a igreja ela vai dando nome aos lugares, dá nome a bairros, o bairro do Guadalupe, o bairro do Monte, o bairro do Carmo. No Recife, o bairro da Praia de Boa Viagem, é por causa de uma igreja, Nossa Senhora da Boa Viagem. O bairro dos Aflitos, onde está o Estádio do Náutico, Nossa Senhora dos Aflitos. O bairro de Santo Amaro, entre outros bairros que estão levando o nome de santo por causa da presença da igreja. E essas igrejas tinham um papel social muito grande, porque aqui não se via só para missa. Era o lugar que se ia fofocar, era o lugar que as mães iam arrumar um bom partido para casar filho com filho. Era o único lugar que as mulheres saíam de casa para poder ir, então elas botavam melhor roupa e joias e enfeitavam até suas escravas com joias para poder mostrar o quanto dinheiro eles tinham. Era um lugar que as irmandades se agrupavam para ter sua proteção. Então a gente imagina que essa igreja não foi uma irmandade, que ainda existe na vida, que é a irmandade do Senhor do Bonfim. E para que se fazia irmandade? Era primeiro para expressar a fé católica, ao seu santo de devoção, mas principalmente para atuar como culto. E aí a irmandade, você que era irmão, fraterno, você tinha assistência na saúde, se ficasse doente. Você tinha assistência na velhice, quando ficasse velho, e você tinha principalmente a encomenda do seu corpo e da sua alma quando você morresse, que era para garantir que você fosse enterrado no terreno sagrado, que era dentro da igreja ou na frente da igreja, no máximo. Quando acontecia uma epidemia, uma guerra, morria muita gente, aí se enterrava ali ao redor porque não cabia aqui dentro. Mas esse era uma das principais funções da igreja, era enterrar as pessoas e garantir que elas tivessem em terreno sagrado para encomendar a alma e o corpo. E aí você vai ler túmulos de madeira, só com números, ou com frases curtas, porque era considerado um pecado muito grande você escrever um texto dizendo quem era o morto. E aí ele só bota, aqui jaz Inácia, a pecadora. Aqui jaz o maior pecador do mundo, reze por ele. Aqui jaz o maior pecador, reze o Pai Nosso, uma Ave Maria, pelo amor de Deus. E assim as pessoas ficavam compadecidas dele e rezavam pela alma daquele morto. Só que tinha muita doença também. Hoje a gente vive bem. Tem gente que olha a foto antiga e fala assim, como era lindo, eu queria viver naquele tempo. Olha, você não queria. Não tinha energia elétrica, não tinha água tratada, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha esgoto, e se morria de coisa besta. Se morria de varíola, que hoje tem vacina, se morria de febre amarela, que tem vacina, se morria dengue, se morria de malária, se morria de cólera. Cólera é uma infecção por uma bactéria virial que está por alimento não tratado, se é como uma alface, que deve estar contaminado, você começa a ter diarreia e vômito e você vai morrer. E a gente, alguns aqui conviveram com a epidemia de cólera em 1993, quando estava morrendo gente no Recife de diarreia, e que os postos de saúde ensinaram a gente a fazer soro caseiro, distribuir a medida para botar 2 de açúcar e sal na água e tomar para não morrer desidratado. Ou as pessoas que tiveram medo de tomar banho na praia de Boa Viagem, achando que ia pegar cólera, o governador veio lá tomar banho para mostrar que não se pegava cólera, e a gente passou a ter o hábito de tomar água mineral, com medo de tomar água da conversa da torneira. E hoje Pernambuco é o maior consumidor per capita de água mineral do Brasil, porque virou uma prática cultural beber água mineral. Começou lá em 93 com a cólera. Isso em 1993. Agora volta no tempo para 1751, quando essa igreja estava em construção, e cólera que ninguém sabia como se pegava. E morrendo 50 pessoas por dia, 100 pessoas por dia nessa cidade. E essas pessoas vão ser enterradas de toda forma, até que chegou um momento que os médicos dizem, olha, não dá mais para enterrar gente na igreja não, porque esse povo está ficando doente, esse defunto aí apodrecendo, esses gases saindo, vocês têm que dar um jeito. Aí o imperador dá um decreto, manda abrir cemitério, e é quando as igrejas, os cemitérios vão ser abertos, aqui em Almeida, na Guadalupe, Recife, Santo Amaro, e os enterros vão passar a ser feitos fora da igreja, com muita resistência ainda, que a população não queria deixar ser enterrada na igreja. Depois, as irmandades acharam uma brecha na lei, que era trazer os ossos para aquelas caixinhas ali, vocês estão vendo lá. Os ossuários. Você enterra no cemitério, depois de 2 anos
vai lá tirar os ossos e traz para cá, que é uma forma de manter o corpo na igreja. E assim você manteve a tradição do corpo na igreja, mas foi enterrado no cemitério, e aqui, que eram as tampas dos túmulos, substituiu por pisos, como aquele ali por isso, que é o ladrilho hidráulico, que é uma espécie de azulejo feito a fio, na prensa hidráulica, e por isso o nome, né, ele solidifica em poucos segundos. E aí essa Olinda, que vai se encher de igreja, e essa igreja que vai educar e civilizar a cidade, vai também trazer muito da nossa cultura. O carnaval, por exemplo, ele nasce à sombra da igreja. Já notaram que o carnaval muda de data todo ano? E por que será que o carnaval muda de data todo ano? Já pararam para pensar isso? Ano passado, esse ano foi em março, ano que vem vai ser ali na mercadinha de fevereiro. Vai ser mais cedo o carnaval. O carnaval depende do calendário lunar. Mas o que define a data do carnaval é a Páscoa católica, que é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois da equinócio de primavera no hemisfério norte. E aí você conta 40 dias antes desse domingo, você tem a terça-feira gorda, a Mardi Gras. Teve Mardi Gras agora nesse sentido, né, que é a terça gorda em francês. A terça gorda, que é o carnaval, a igreja determina a data do carnaval, os dias que você vai ficar carnaval, o dia que ele começa e ele acaba. Os bonecos gigantes, que são a marca tão forte de Olinda, eles entraram aqui com a igreja. São os padres franciscanos e jesuítas que trazem os bonecos gigantes. Que existe boneco gigante na Europa, já desde a Idade Média, que sai em procissão, que sai em festa também em carnaval. Mas aqui eles entram como teatro para catequizar os indígenas, para mostrar os santos católicos. E esses bonecos gigantes vão transitando, desaparecem, depois que aparecem no interior, como brinquedo de carnaval. Mas nasce com a igreja. Já repararam que os estandartes do carnaval de Olinda, de Cerola, de Pitombeira, do Maracatu Elefante, se parecem muito com o altar desse aqui? Porque aqueles estandartes, eles surgem dentro das igrejas. Originalmente o estandarte de carnaval era o estandarte da procissão, ele é um altar ambulante. Eu vou fazer a procissão do Senhor do Bonfim. Eu não posso botar o altar na cabeça e levar, mas eu posso fazer um altar ambulante, com veludo, fio de ouro, pedrarias, né, lantejoulas, e sair com a imagem do santo rua fora. Só que essas irmandades que faziam suas próprias igrejas e que também brincavam o carnaval, elas aprendiam a fazer o estandarte do santo, com bordado de fio de ouro, com as freiras e frases, e aí o que ela vai fazer? Vai transformar no símbolo mais nobre da sua agremiação, só tirando a imagem. Então, se você pegar o estandarte do convento de São Francisco, tirar a imagem de São Francisco e colocar a cerola no meio, ele desfila no carnaval. Da mesma forma, se você pegar o estandarte da Pitombeira dos Quatro Cantos e tirar o símbolo da Pitombeira e botar a Nossa Senhora do Amparo, ele virou um estandarte de procissão. E aí mais uma contribuição da igreja do carnaval, mas não para por aí. Os maracatus, eles surgiram dentro das igrejas, nas confrarias e irmandades de Rosário dos Pretos. Aos negros escravizados era proibido ter a sua crença, como também era proibido ter qualquer religião no Brasil colônia. A religião oficial era católica e todo mundo tinha que ser católico. Então, judeu se convertia ao catolicismo, ao cristianismo, e eram os cristãos novos. E a gente tem um caso aqui em Olinda de Branca Cristo, que tinha uma sinagoga clandestina no Alto da Sé, mais jovem, que foi denunciada pelas alunas, por práticas judaizantes, por heresias, foi condenada pós-morte, inclusive, né, de uma condenação póstuma. Assim como ela e outros foram presos. E aos escravizados, eles eram obrigatoriamente convertidos ao cristianismo e muitos deles se harmonizavam em confrarias, porque essa irmandade é que vai garantir essa assistência, ela vai garantir apoio na compra da alforria para libertar os colegas. E dentro dos momentos de folga vão surgir maracatus, como um tambor para de diversão, que vai estar com a memória ancestral da África, do Orixá, vai dar origem no Brasil também ao sincretismo. Já repararam que é muito comum as pessoas associarem santos católicos com Orixá. Não é aqui, por exemplo, o Senhor do Bonfim, é associado com Oxalá, que é o Orixá da criação, como se fosse o Deus Pai. A Nossa Senhora do Carmo, no Recife, é associada com Oxum, o Orixá do amor, do ouro e das riquezas do Candomblé. E Iemanjá, em Pernambuco, é associada com a Nossa Senhora da Conceição. Mas isso foi uma prática de resistência que os escravizados encontraram de manter viva a sua fé, essa escravidade.
Então eles rezavam para Nossa Senhora da Conceição e acendiam a vela para Iemanjá. Hoje em dia isso não é mais necessário. Inclusive os terreiros de Candomblé, de Umbanda, de Jurema e o movimento negro vem lutando contra isso, para dizer, olha, santo católico é santo católico e orixá é orixá. A gente não precisa mais associar. As datas elas foram se coincidindo, primeiro por essa estratégia de sobrevivência e segundo para associar as estações do ano também. Daí surge o sincretismo e o maracatu, que vai ser dentro da igreja, que mantém viva a fé ancestral africana, que toca para os orixás, mas que na estética o maracatu é católico. A rainha do maracatu se veste como Nossa Senhora do Rosário, o rei do maracatu se veste como São Baltazar, a corte do maracatu sai na mesma ordem de uma procissão católica. Nessas ruas de Olinda, que vão se formando, se encantando por igrejas, com mosteiros, e é essa Olinda cheia de igrejas que vai ser destruída pelos nossos amiguinhos holandeses. Os holandeses, quando chegaram aqui em Olinda, que tomaram tudo, passaram um ano, eles olharam para esse monte de morro e colina, que era uma forma ultrapassada de defesa, que os portugueses gostavam, e falaram, não vou ficar aqui. Primeiro que eu vim para tomar tudo, e esse aqui é o símbolo de poder, então vamos destruir o símbolo de poder do inimigo. Segundo, que lá no Recife é muito melhor para mim, que é plano, no nível do mar, e eu me identifico mais, porque parece mais com a Holanda do que a Olinda. Até os nomes parecem um pouco. E aí o que eles fazem logo depois? Eles vão tocar fogo em tudo. Toca fogo em Olinda inteira, roubaram tudo que puderam roubar, destruíram tudo que podiam destruir, e Olinda vai ficar em ruínas, sem ninguém morando, tudo acabado. Recife vai ficar uma grande cidade. Quando os holandeses são expulsos, Olinda se reconstrói do zero. E é aquela cidade tão rica, tão famosa no mundo todo, em que os cavalos tinham seda, que as pessoas botavam pedra preciosa no cavalo, que tinha fechadura de prata nas casas, que se usava talheres, como em Lisboa, que as pessoas tinham seda e muitas riquezas, com igrejas de pedra, enquanto o resto do Brasil é igrejas de palha e de barro, vai ser destruído. O orgulho ferido vai se fazer do zero, e o Recife vai concentrar a burguesia comercial portuguesa. E Olinda, mesmo se refazendo, se enchendo mais uma vez de mosteiros e igrejas, nunca teve de volta aquele brilho que ela teve antes dos holandeses. E aí, aos poucos, o Recife vai tomando protagonismo cultural, econômico, político, até se tornar a capital de Pernambuco, e Olinda perder esse título de capital. Mas ela segue. Aí foi inaugurada a faculdade de Direito, com uma tentativa de dar mais fôlego, não deu sorte. Foi para o Recife, a faculdade de Direito. Olinda ficou parada no tempo. Quando Dom Pedro II visitou Olinda em 1859, tem uma frase muito famosa dele que diz assim: Olinda como cidade está morta. Não tinha nada acontecendo. E assim segue, e ele também, porque ela se manteve muito bem representada, talvez por esse abandono das pessoas que vão embora para o Recife. E depois Olinda volta a ter vida com os banhos de mar. Hoje a gente adora ir na praia, tomar banho de mar, jogar bola, curtir. Mas no passado a praia não era lugar de lazer. Praia era lugar de jogar bicho morto, de jogar lixo, de jogar fezes. E um banheiro. E aí as pessoas mais abastadas, estavam juntando o cocô lá no barril. E aí tinha um tipo de escravizado que era especializado em levar esse cocô para o banho, para a praia. E ele era chamado tigre. Isso porque as fezes de urina vazavam do barril, queimava a pele dele no sol e ele ficava listrado, manchado. Eram os tigres. E aí a praia era lugar de jogar fezes de bicho morto, de enterrar os pretos novos. Pretos novos eram escravizados que vinham nos navios e que chegavam mortos aqui, que não chegavam a ser batizados, registrados ou convertidos. E aí eram enterrados ali na praia. No século XIX, os médicos começaram a receitar banho de mar. E aí as pessoas foram para a praia de receita médica, para tratamento de saúde. Aos poucos elas foram vendo que era bom, que era gostoso tomar banho de mar. E aí esse tratamento médico vira lazer, e Olinda virou em 1900 o que hoje é Porto de Galinhas. Era um grande balneário, assim, cheio de casas de praia, aqueles chalés que tem no carro, das Quatro Marinhas, da Praça do Jacaré, da Praça das Varretas. As pessoas vinham passar a temporada. Clarice Lispector, inclusive, quando criança. E assim a Olinda se encheu novamente de gente, vindo depois com o movimento da Ribeira, com artistas plásticos que vão se juntar com os moradores que aqui estavam, com ex-sintonistas e com crianças
dessa cidade tão rica, tão colorida, tão diversa, tão cheia de sonhos, cores, sabores, e um carnaval, né, criativo, e de vocês que fazem essa cidade acontecer até hoje, e que, eu até falei isso hoje de manhã com uma pessoa, um poema de Carlos Pereira Filho, que diz que a gente, aqui em Olinda, a gente não mora, a gente vê, e que ele fala assim da cidade: Olinda, do alto do mosteiro o frade a ver, de limpeza e claridade a paisagem ali de fronte, tão limpa que se dissolve a linha do horizonte. As paisagens muito claras não são paisagens, são lentes, são sol, íris, água verde ou claridade somente. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz é lá que eu moro, diz somente é lá que eu vejo. Muito obrigado. Tua fé, teu pensar, e nada tenha da vida ao Senhor ofereceste, goza, pois, irmão querido, o grande prêmio que pelo sacrifício da cruz tu mereceste. Tomara que um dia lá te cubra, e no abraço do Pai nos celebramos a alegria da ressurreição, e no reboar da hosana nossas almas felizes entrelaçamos. Obrigado. Agora eu gostaria de mas deixa eu fazer um agradecimento muito especial. Especialmente a Suzana e a nossa ela simplesmente, nesses últimos 6 meses, tem realizado milagrosamente essa serviço que ela preocupou cada um de chave. Cada professor, cada aluno, a sociedade, foram madrugadas, eles investiram exatamente para trazer conhecimento, para fazer o encontro exatamente nesse setor do Brasil todo. E lugar melhor a gente vai poder encontrar para esse momento aqui, que é a casa de Deus, e a gente quer falar. Em nome da literatura brasileira, agradecer esse espaço, o coração de todos, para que a gente pulse mais fé, mais paz, mais prosperidade para toda a humanidade. Obrigado, Suzana. Obrigado,